Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, 30 de novembro de 2020, segunda-feira. Que Deus te abençoe, que o Senhor se derrame sobre a tua vida e tenha misericórdia de você. O seu rosto se levante e resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, como diz lá na bênção aarônica, no Antigo Testamento, no livro de Números. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você. Com certeza hoje é o dia que o Senhor já preparou, já tornou realidade, já projetou, planejou, planificou sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe e que você tenha aí o finalzinho do mês de novembro, o último dia do mês de novembro de 2020, na presença do Senhor, sabendo que amanhã nós já começaremos um outro mês, o mês de dezembro, o último mês do ano. E eu tenho orado sempre por você, pelo teu ano, pelo teu final de ano, que o Senhor possa realmente fazer total diferença na tua vida, na tua história de vida, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Estamos lendo a palavra do Senhor todo dia um pouquinho, depois a gente ora, coloca a nossa casa, a nossa família diante do altar do Senhor e assim a gente vai andando, pensando nas coisas lá do alto, como diz Paulo, olhando para o alto, da onde vem todo dom perfeito e toda boa dádiva, porque é onde está o Pai das luzes, o nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom, Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Puxa vida! Jesus está colocando aqui o dinheiro como sendo um grande obstáculo, diante da obra do reino dos céus, porque o tema de Mateus é rei, o tema de Mateus é reino, o tema de Mateus são súditos, cidadãos desse reino. Então, dentro do reino, na lógica de reino, alguém que possa fazer sombra ao rei desse reino, é o dinheiro. Por incrível que pareça, Jesus poderia falar de outra qualquer entidade, que havia naquele tempo, como nos nossos dias, muitas entidades, muitas religiões. Você está lendo a respeito de um período, Jesus falando aqui, de um período em que as religiões, as filosofias, as narrativas de misticismo, daquilo que é místico, daquilo que é extraterrestre, uma visão cósmica de universo, estava à flor da pele da humanidade. E Jesus, esse representante do reino, rei desse reino, ele fala de alguém que poderia fazer sombra ao mover a autoridade e o poder desse rei, que era, que é, que sempre será o dinheiro. Aí você vai falar, como alguns dizem, o dinheiro é o pecado e não sei o que lá, as riquezas. Daí eu falar para você que grupos se levantaram logo nos primeiros séculos do cristianismo. Grupos se levantaram, principalmente dentro da Igreja Católica, se levantaram fazendo, vamos dizer assim, resistência a tudo que significava dinheiro, até mesmo a questão social, viver dentro de uma sociedade. Vieram os movimentos monásticos, que as pessoas moravam em monastérios, as pessoas se declaravam pobres,
né? E os franciscanos, por exemplo, né? Depois você tem os jesuítas e você tem vários grupos dentro da própria Igreja Católica que, dentro dessa linha de raciocínio de Jesus, segundo eles, segundo a interpretação deles, então esses grupos foram se levantando, foram se organizando e são grupos que até hoje, né? Por exemplo, o Papa Francisco, ele pertence a um desses grupos, dentro da própria Igreja Católica, né? Então, quando você fala sobre dinheiro, você está tocando num assunto tão nevrálgico, que a igreja, principalmente a igreja mais de uma linha, vamos chamar assim, mais protestante, né? Vamos chamar de protestante, né? Mas principalmente o grupo puxado um pouco mais para o neopentecostalismo, tem nessa questão uma discussão e coloca isso sobre a mesa numa discussão muito forte, muito acirrada, né? E as pessoas ficam falando e comparando o negócio do dinheiro e o dízimo e o dinheiro e o pastor que manda dar o dízimo, e se você não entregar o dízimo você não entra na igreja, e uma série de coisas, mas a maioria dessas coisas é tudo fake news, né? A gente fala tanto de fake news, né? E é fake news. Mas o que significa o que Jesus está falando de fato? Assim, de maneira pé no chão, o que significa essa questão do dinheiro? Bom, em primeiro lugar, tem os dados assim impressionantes, porque, como eu sempre falo para você, o Deus a quem a gente serve tem um senso de humor maravilhoso. Não tem como você ler a Bíblia da maneira assim descontraída, de uma maneira assim, né, tranquila, e você não dá risada com as coisas que Deus faz, pensando assim, nossa, como meu Deus, ele tem um senso de humor, ele tem uma capacidade, né, ele é tão maravilhoso que até o riso, a alegria faz parte do seu caráter, né? Do caráter de Deus. Então veja só o que eu vou falar para você. Sabe quantas vezes, literalmente falando, a Bíblia fala de fé? Ou quantos versículos a Bíblia fala de fé? 215 versículos. 215 versículos. Sabe quantas vezes a Bíblia fala de salvação? 218 versículos, de maneira literal, a palavra salvação. Sabe quantas vezes a Bíblia toca e fala em dinheiro? 2.084 vezes. 2.084 versículos tem a palavra dinheiro. Então, 215 tem a palavra fé, 215 versículos. 218, salvação. E 2.084 versículos tem a palavra dinheiro. Não é demais? O nosso Deus é maravilhoso. É para as pessoas ficarem discutindo realmente e ficarem nesse conflito de narrativas, se é ou não é importante. Bom, então vamos lá, agora falando de maneira mais séria, falando do que significa o dinheiro. O dinheiro em si, a moeda em si, obviamente não significa uma entidade. A questão toda é de como eu enxergo esse dinheiro. Então, o dinheiro no meu bolso, pura e simplesmente, é dinheiro. Agora, quando eu atribuo a esse dinheiro uma importância que ele não tem, esse dinheiro passa a ser senhor. E quando o dinheiro se chama senhor, ele se assenhora, né, de uma situação, ou eu permito que ele se assenhore de uma situação, então esse dinheiro passa de um objeto e ele vai para um nível de entidade. Então ele vai ao nível que a Bíblia, algumas interpretações da Bíblia chamam de mamon. Por quê? Porque ele passa do nível normal, natural, e vai para um nível de adoração, de culto.
Quando ele passa para um nível de culto, de adoração, é essa entidade, agora não mais o dinheiro em si, mas é a importância, o valor que eu dou a esse dinheiro, é que ele se transforma em uma entidade. Quando ele se transforma em uma entidade, é o único Deus, com D minúsculo, mas é o único Deus que faz sombra ao nosso Deus. Dentro de todas as entidades, dentro de todos os espíritos, demônios, principados, potestades, cultos de adoração, o único segundo, o rei desse reino, Jesus Cristo, o único que faz sombra ao nosso Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, é essa entidade potencializada por nós, porque nos utilizamos de um material, como diz o poeta, né, um material vil. Então, nos utilizamos desse material e dedicamos a ele um culto. E aí, esse material, que até então era material, ele é elevado à potência de entidade, é elevado à potência de adoração, ele é elevado à potência de culto. E a partir daí, ele começa a fazer sombra ao nosso Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Então, não é o diabo, não são as entidades, não são demônios, não são outras religiões e outros deuses, não são filosofias, é o dinheiro. Dito isso, então como que nós devemos identificar? Porque se a Bíblia fala em 215 versículos da palavra fé, e se a Bíblia fala 218 versículos da palavra salvação, e a Bíblia fala 2084 versículos sobre dinheiro, então significa que a preocupação do nosso Deus é de como nós lidamos com esse, poeticamente falando, esse chamado material vil. Como que eu lido com isso? Quais são as garantias que eu tenho, que eu carrego no bojo dos meus sentimentos, para dizer que esse dinheiro não está ocupando a posição de uma entidade na minha vida? Então, vamos pegar um exemplo, poderia pegar vários, até porque se a Bíblia fala 2084 vezes na palavra dinheiro, eu poderia usar um monte de exemplo, mas eu vou pegar o exemplo de Lucas capítulo 15 do filho pródigo. Tá? Vamos pegar uma história conhecida, porque aí a gente não precisa ler, a gente se conhece praticamente de cor salteado, é uma das passagens mais faladas, mais comentadas de todas as passagens da Bíblia, né? Você tem o Salmo 23, você tem o Salmo 91, você tem João 3,16, você tem as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, que são bem comentadas, e também tem de Lucas 15 sobre o filho pródigo. Então todo mundo conhece. Até quem não conhece a Bíblia conhece a história do filho pródigo. Então peguemos uma história conhecida do filho pródigo só para a gente começar a pensar a respeito disso. Quando o filho pródigo chega para o pai e fala: pai, me dá aquilo que me pertence dentro da partilha, dentro da lei, o Senhor me dá, porque eu quero a minha parte. Bom, já falamos a respeito disso, quando eu chegar em Lucas 15 a gente pensa mais a respeito, mas o filho pródigo, em outras palavras, está falando assim para o pai: para mim você já morreu. Imagina o sentimento de dor, né? De dor do pai, né? Para mim você já morreu, é melhor você me dar o que me pertence. Por quê? Obviamente, havia um conflito, uma animosidade muito grande entre o filho mais novo e o filho mais velho. Não obstante possivelmente terem outros, esse pai ter muitos filhos, mas o filho mais novo e o mais velho estavam em conflito. Ninguém da noite para o dia faz uma coisa dessa. Então o desgaste na relação familiar já estava comprometida.
Então esse filho mais novo, obviamente de maneira precipitada, de maneira inconsequente, imatura, ele fala, vamos fazer o seguinte, porque possivelmente já se achava naquele filho mais novo um impedimento, um empecilho para o filho mais velho. Só para você lembrar da lei, o que significava a lei e o que significava partilha naquela época. Bom, primeiro que aquele que carregava a constituição da primogenitura, e você vai lá em Jacó, Esaú, tem tudo assim, muito bem explicado, né? Mas para quem carregava a lei da primogenitura, não obstante ter uma constituição sacerdotal, daí, né, termos o sentimento, a palavra, a doutrina do patriarcado, né? Por quê? Porque ele carregava sobre si essa constituição sacerdotal. Porque na falta do pai, ele era a pessoa encarregada de levar os anseios da sua família, do clã, no altar do Senhor, e ao mesmo tempo ele estava encarregado de trazer o sentimento, a lei, a Bíblia, a palavra de Deus, naquela época, né, a Torá, aos seus familiares, ao seu clã. Então, isso para Deus era o mais importante. Daí, Jacó e Esaú entrarem num conflito muito grande por causa disso, porque para Deus a questão maior não era a primogenitura no sentido material, mas era a primogenitura no sentido espiritual, né? Daí o Senhor chamar Jesus de primogênito. Mas depois aí a gente conversa depois, qualquer dia a respeito. Mas quando esse irmão mais velho discute com o filho, ou possivelmente entra em conflito com o irmão mais novo, com certeza a questão não era essa. A questão era material, porque nós bem sabemos o que significa essa coisa de partilha, de herança, de bens, né? Na família, até os dias de hoje. A hora que a gente fala de uma cultura ocidental, uma cultura tida como mais elevada, né, no sentido social, no sentido de conhecimento, no sentido de sentimento, mas é assim hoje, imagina naquela época. Então, esse menino, quando vai ao pai, e de uma maneira completamente precipitada, oi, bom dia minha tia Alzira, bom dia Eva, bom dia minha tia Rosália, bom dia a todos vocês aí, Magda, Bispo Antônio, Deus abençoe a todos, Walter, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, Sônia, Raquel, Kátia, Deus abençoe a todos vocês, um beijo para todos. Então, quando você estabelece essa diferenciação entre o irmão mais velho e o irmão mais novo, você percebe, você começa a pensar por que o irmão mais novo fez isso em relação ao pai. A coisa estava numa situação completamente incontrolável. O pai, diante do clamor do filho e possivelmente pelo desgaste na família, ele pega e concede ao filho o que lhe pertence. Só para você lembrar, o irmão mais velho ficava com o dobro de toda a herança que ficava dividida para os outros irmãos. Então vamos dizer assim, olha, tinha, tinha 3, 4 irmãos. Então o irmão mais velho ficava com a herança do pai, né? Ele ficava com o dobro, e a outra parte, ou seja, mais ou menos 25%, 20%, era dividido com todo o restante da família. Inclusive a própria esposa do dono, do proprietário de tudo lá, do pai. Então o irmão mais velho tinha uma condição financeira material muito maior do que todos os outros. Mas esse irmão mais novo pega os bens e vai embora. O que eu quero discutir com você,
pontuar aqui, só para a gente falar sobre o dinheiro, é que o filho mais novo, ele vai embora, e a Bíblia fala que ele gasta dissolutamente. Por que dissolutamente? De maneira irresponsável. E a Bíblia fala que ele gasta com seus amigos em festas e tal, isso e aquilo. A tal ponto que ele fica sem nada, buscando e disputando as alfarrobas, ou seja, a comida de porcos, disputando com os próprios porcos a comida dos porcos. Então ele chegou ao nível de maldição aos olhos judeus no poço, no fundo do poço. Por quê? Porque para o judeu o porco é um animal maldito. Agora disputar a comida do porco aí é o último nível. Mas aí você vai falar, sim, mas porque ele quis o dinheiro? Não. Aqui que está a diferença. Quando o filho pensa em voltar para o pai, a palavra do Senhor fala que o pai o recebe, a Bíblia no grego diz que o pai o cobre de beijos, o abraça, de maneira demorada, e fala para se lhe restituir toda a condição de filho, ou seja, toda a condição de herdeiro. Aqui que está o problema. Porque quando acontece isso, o filho mais velho se levanta. O filho mais velho se levanta e o filho mais velho diz o seguinte: eu nunca gastei um cordeiro para repartir com meus amigos e vem esse rapaz aí, depois de tudo que ele faz, e você lhe restitui tudo? Aí o pai diz o seguinte: esse é o meu filho, que estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Quando você olha isso, e quando você enxerga essa situação, você percebe o quê? De que quem tem problema com dinheiro não é o filho mais novo. Não obstante ele ter gasto dissolutamente, não obstante ele ter gasto de maneira irresponsável, ter gasto com seus amigos, mas você percebe que o filho mais novo, ele não tinha a preocupação do dinheiro em si. Tanto é que ele era um mão aberta. Irresponsavelmente, com certeza. Ele não deveria ter feito isso que ele fez com o pai? Evidentemente. Mas o filho mais novo não era regido pelo dinheiro. Enquanto o filho mais velho, ele estava preocupado não com a volta do irmão, mas com o gasto que o irmão produziria. E ele sendo recebido como irmão, como filho, ele teria direito a novamente haver uma partilha. O filho mais velho iria ficar com valor menor. Então, a questão toda aqui é que o filho mais velho era muito mais regido pelo dinheiro do que o filho mais novo, não obstante o filho mais novo ter ido embora e ter voltado de maneira assim completamente miserável. Mas o problema aqui é que o filho mais velho é quem era o avarento, é quem era o mesquinho, é quem era a pessoa mais preocupada com dinheiro. Ou seja, o filho mais velho, na verdade, era quem tinha o dinheiro como um Deus, e não o filho mais novo. Quando a gente olha isso, a gente percebe qual o sentimento que provoca quando nós não prestamos atenção sobre o que significa o dinheiro na nossa vida. E olha só, o dinheiro é problema não apenas para quem tem o dinheiro, mas o dinheiro é problema muitas vezes, uma boa parte das vezes, para quem não tem o dinheiro. Mas o dinheiro é para aquela pessoa tão importante que ele move toda a sua vida por causa daquilo. E nem sempre, às vezes a pessoa tem dinheiro, mas o dinheiro não lhe governa, não se assenhora dele, não se assenhora dos seus procedimentos, não se assenhora
vamos dizer assim, da sua maneira de ser, da sua maneira de se comportar. Então, o que Jesus está falando é que esse dinheiro, quando elevado à potência de entidade, não importa se a pessoa tem o dinheiro em si ou não tem o dinheiro em si. O que significa o dinheiro no coração dessa pessoa. E o que significa essa situação no cotidiano dessa pessoa. Desculpa, pessoal, desde ontem e antes de ontem, a gente está tendo problema no Instagram. Eu não sei se já voltou o sinal. Eu vou falar assim para que você... Eu falo no Instagram ao vivo e também falo no Facebook ao vivo. Depois eu copio. Tudo que eu falo no Facebook e no Instagram, eu copio no YouTube. E no YouTube está tudo registrado. Né? Se você entrar no meu canal, Rubens de Sá, né? Se você entrar no meu canal, tem todas as passagens, literalmente falando, com versículos, com tudo direitinho, tá? Porque o Instagram, ele tem dado problema, tá? De sinal, tá bom? Então, por favor, se você puder depois se transportar para o Facebook, no Facebook a impressão que eu tenho é que o sinal é melhor. O Instagram o sinal não é tão bom assim, tá? Não sei por quê, tá? Não sei se é por causa dos aparelhos que eu uso, não sei o que é, tá? Desculpe. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o dinheiro e o que ele significa como uma entidade e como fazendo sombra ao Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Claro, de maneira didática, mas de maneira muito importante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, até para que a gente possa ensinar e possa aprender também e desenvolver, né, um parâmetro, uma linha de raciocínio, um juízo de valor em relação àquilo que o dinheiro é de fato para nós, para mim, para você, nossa casa, nossa família, nosso ministério, nossa comunidade, aonde estivermos, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar diante do Senhor tudo isso que a gente tem falado, em nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós fomos levantados para estarmos assentados com o Senhor sobre todas as autoridades. Então o Senhor nos deu nele, quando estivermos diante do seu reino, não só a capacidade da salvação, de estarmos com ele, mas de nos assentarmos conjuntamente com ele. E isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço e consagro ao Senhor cada família, cada servo teu, cada serva tua que está aqui conosco, né? Desde a minha família, meus pais, minha tia Alzira, minha tia Rosária, meus primos, meus tios, a tua glória, a tua graça, se derramando, ó Deus, em nome de Jesus, Bispo Antônio, seu João, Dona Dária, em nome de Jesus, todos aqueles que estão com suas casas, suas famílias, consagrando, orando, o Senhor esteja sobre cada um de nós, nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Senhor, derrama-te sobre os nossos queridos idosos, aqueles que estão com comorbidades, que estão nesse momento tão difícil de pandemia. Senhor, cobre-nos com teu sangue, ordena os teus anjos, capacita-nos, traz o teu poder, traz o teu mover, traz a tua vida, da tua cura, da tua saúde, órgãos, músculos, juntas, tendões, nervos, ó Senhor, coração, veias, artérias, recebam a vida, olhos, ouvidos, recebam a cura, a saúde do Senhor, em nome de Jesus. Derrama-te, Senhor, sobre o nosso país, o nosso Brasil, nosso povo padece. Senhor, tem misericórdia da nossa terra, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa transgressão, perdoa as nossas iniquidades como nação, como povo, como sociedade brasileira. Ó Deus, cura-nos, liberta-nos,
sara-nos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, sobre cada um que está aqui. E eu te peço, em especial pelo pastor William Wojcik, a sua esposa Sônia Wojcik, sua família, seus familiares que estão com Covid. Deus de poder, move-te com a tua cura, com a tua saúde, os nossos queridos que padecem de dor, de dificuldade. Deus de maravilhas, o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que traz a saúde, o Deus da ressurreição. Move-te e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te dê uma segunda-feira maravilhosa, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, e tudo que você fizer, você possa prosperar, ser bem-sucedido em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã, fique na paz. Tchau, tchau.